Give up while the world spins. I'll be strong enough. Gotta look down. I'm standing tall. Gonna get there. I'm gonna fall. Vision the days when I wanna run. Walk all the ways to sink everyone. Come on, come on, come on, come on, come on, all the way. Caught in a war, but I'll never drown. I'm standing up and not going down. Come on, come on, come on, come on, come on, I'll find a way. I'm brave, I'm gonna shoot straight. Dizer não aos filhos é difícil? E como, né? Pois é, muitos pais acreditam que o não pode trazer prejuízos à educação das crianças, principalmente ao potencial criativo. Mas dizer sim o tempo todo pode transformar uma criança mimada em um adulto sem autonomia. Mas afinal, como preparar os filhos e ter a garantia de um cidadão completo? Nos dias atuais, os pais parecem sentir cada vez mais dificuldades para impor limites. Um assunto tão controverso e cheio de dúvidas e questionamentos, não é mesmo? Pois é, para refletir e discutir também esse tema, a convidada do Tudo por Mulher desta semana é expert no assunto. Seja muito bem-vinda, Kátia Barbieri, psicopedagoga. Eu acho que todo mundo, toda mãe gostaria de ter uma psicopedagoga em casa, né? Porque facilitaria muito a vida da gente. Seja bem-vinda. Obrigada, Eliane e Alexandra, é um prazer estar aqui no programa de vocês e vamos conversar então sobre esse assunto. Educação, né? Educação. É isso aí, tão importante o assunto, né, Eliane? Tá difícil educar hoje? Muito, até porque, vejamos bem, né? Começamos lá pelo nosso mercado de trabalho. Nós estamos numa fase de transição. O último Fórum de Economia Mundial, ele fez uma estimativa que até 2020, 75% das 500 maiores empresas do mundo não existem hoje, né? Então, se nós não sabemos nem que empresas são essas, que perfil de profissional, que características de filho que precisamos ter, então vocês imaginem como, né, que norte nós temos que tomar para educar os nossos filhos. Então, com certeza o limite é muito importante, a neurociência comprova isso, inclusive eu tive a oportunidade de ver isso através de PET scan, num bebezinho de 2 meses, né? De 2 anos, desculpe. 2 anos com um obstáculo pela frente para que ele não pudesse ultrapassar para continuar a engatinhar. Então, as mielinizações que aconteceram no cérebro desse bebê foram inúmeras. E no bebê que o caminho estava livre, né, mielinizações alguma aconteceram. Então, isso nos prova que limite sim é importante e é fundamental. Kátia, e tem jeito de falar não ou não é um não? Porque às vezes eu fico me questionando assim, quando, né, eu vou falar o não, eu procuro, sei lá, explicar de uma forma assim... Sutil, digamos, exatamente, né? que não seja lá da forma, sei lá, que o meu avô falava, não, faça isso, exato. Entendeu? Existe formas. E esse seu conflito, Eliane, ele é muito justificável nos dias de hoje, né? Nós estamos no mundo da informação nós temos de todos os lados possíveis. Mas o que os pais precisam fazer para que essas informações possam ser filtradas é pensar em que tipo de filho que eu quero para o mundo, né? E se nós
transpormos isso para a questão do limite, isso é fundamental, precisamos dizer não. Mas o não pelo não, para as crianças de hoje basta? Como era antigamente, nossos pais, o meu, por exemplo, me olhava, eu já sabia o que ele queria dizer. O olhar falava mais. Nossas crianças hoje estão bem diferentes, até porque o olhar está se perdendo. Mas o que você acha? Elas estão mais questionadoras do não? Questionadoras, argumentativas. Você ouve criança de 3 anos dizer assim, mas isso não é justo, porque na terça-feira retrasada, no tal horário, você tinha combinado isso, isso e isso, não é mesmo? Eles nos desafiam também. Mas, acima de tudo, nós temos que ter crença de que nosso posicionamento para dizer o não é o correto e termos autoridade para dizer isso para os filhos, né? Então, não precisa ser dito com grosseria, Exato. com firmeza. É isso que eles precisam ser ouvidos também, né? Eles questionam, mas por quê? Então, a melhor coisa é você falar, mas o que você acha? Isso eu ia te falar. Quando você for pai, como você faria com o seu filho? Eles precisam, pelo menos, a necessidade deles serem ouvidos é demasiadamente grande, né? Então, se eles são ouvidos e entendidos na perspectiva deles, eles conseguem dar conta do conflito ou daquilo que você está dizendo não. Existe uma idade para que os pais deem explicação aos filhos com relação ao motivo do não? Por que naquele momento está sendo imposto daquele jeito? O pai precisa se explicar ou não é não? Tipo, quanto mais idade a criança tem, mais consciência ela vai desenvolvendo. Porém, desde bebezinho, você já pode dizer sim ou não, isso jamais vai podar a criatividade da criança. Se ela, por exemplo, temos um bebê aqui, vai mexer nos enfeites aqui da mesa e a mãe percebe que isso não é adequado, ela vai lá e tira e diz, não, esse é da mamãe, esse é da tia, sem problema algum. E a criança por si só, por sua capacidade de criatividade e por o que a neurociência comprova, esse cérebro tão fantástico, eu digo isso porque há 20 anos atrás, uma criança de 4 a 5 anos, com eletrodos em sua cabecinha lá, para eles conseguirem mapear a atividade cerebral. É a mesma, né, do que um bebê hoje, há 20 anos atrás, era a mesma do que um cientista no seu projeto final de pesquisa. Né? Então o cérebro como um todo, ele está muito, né, desenvolvido. Então, obviamente, se nós temos todo um sistema diferente de comunicação que não nos falta, né, de informação que não nos falta, uma criança com todos os estímulos possíveis, obviamente essa criança vai desafiar mais, vai te perguntar mais. Eu participei de um debate de educadores que eles falaram, coitado dos pais dessa geração, né? Porque eles são desafiados e colocados em prova a todo momento, mas nós não podemos perder para os filhos, isso que é o mais importante. É o papel, né? Os pais continuarem fundamental, desempenhando, né? O checkmate da jogada é do pai. Né? Você deve ouvir muito isso, penso eu como psicopedagoga, assim, eu com 5 anos, estava começando a ser alfabetizada na escola. Eu, mãe do meu pequeno Benjamin de 5 anos, que está lá contigo, Sim. E que já lê tudo, que já fala tudo, que ler, né? Questiona muito mais. Que ele sabe que tudo... Quer dizer, as crianças de hoje, elas são diferentes? São diferentes, o nosso sistema é diferente e por isso a educação, as escolas não podem perder para elas, né? Esse é o desafio das escolas do século XXI. E como trabalhar com crianças da geração Y, né? Tornar a escola atrativa diante de... A escola não pode mais ser exclusivamente técnica e acadêmica. Ela precisa trabalhar a mente humana. Trabalhando a mente humana, dando esse espaço para que a criança se conheça, nossos filhos hoje, né? Podemos citar o Benjamin também, eles são assim, high-tech, né? Nos ensinam toda a questão digital, tecnológica,
mas muitas vezes nós percebemos que os bastidores internos estão muitas vezes em conflito, né? É difícil, pode ver, o que você, se você vai, por exemplo, para um restaurante e tem crianças lá, o que essas crianças estão fazendo? Vai para uma lanchonete e tem adolescentes. O que esses adolescentes estão fazendo? Não, até porque é a salvação de qualquer pai e qualquer mãe. Exato. Por favor. Mas A gente sabe que não é o correto. No entanto, a gente não consegue... E assim, não podemos nem dizer se é correto ou não, porque benefícios trazem esse... Né? Essa era digital e do touch, tecla aqui, tecla ali, o mundo acontece para eles. Porém, nós temos que estar refletindo sobre a questão humana, né? Não podemos deixar com que isso faça com que a questão humana se perca. Seria o calo ali da educação hoje? Isso, exato. Né? Porque essas crianças precisam do olho no olho do pai. Né? Olha para mim, vamos conversar, senta aqui, fale, eu quero te ouvir, o que está acontecendo? Só isso, pronto, acabou o conflito. Os pais se perderam um pouco, né? Estão passando essa responsabilidade porque é muito mais prático mesmo, né? Talvez aquela brincadeira, aquele contato, o futebol, é muito mais cômodo o próprio celular ou o iPad, né? Perfeito. As crianças da rua a gente não vê mais, exatamente. Né? Porque eu nasci nessa cidade, morei aqui, e a minha infância eu brincava de dono da rua, exatamente. na Mato Grosso, esquinas com Antônio Alves Massaneiro e Afonso Pena. Pensa hoje para atravessar aquela rua. Quanto mais brincar na rua, então, né, nós Kátia? precisamos... Exato. Então, pensa, você ficava lá no meio da rua, de vez em quando passava um carro, parava-se a brincadeira e retornava após. Agora você não consegue atravessar a rua. Então, o sistema muda, tudo evolui e nós precisamos estar nessa busca incessante de quem queremos formar, que filhos nós queremos para o mundo, como é esse homem do futuro. E são essas reflexões que vão nos nortear nos caminhos que a gente deve trilhar e seguir. Essa criança não basta mais o conhecimento acadêmico, né? Instituições conteudistas estão fadadas ao fracasso, sim, porque nós precisamos formar pessoas com flexibilidade, versatilidade, ousadia, confiança, capacidade empreendedora, e isso tudo está onde? Na mente humana. Então, educar hoje é mais do que fundamental fazer com que a criança possa usar suas ferramentas, não as tecnológicas, as ferramentas nobres da educação, as ferramentas da inteligência emocional. E diante desse contexto todo, eu acho que as pessoas realmente se preocupam com isso e baseado nisso a gente sobrecarrega os nossos filhos. Sobrecarrega assim, eu quero saber, as crianças estão sobrecarregadas ou é correto eu colocar na natação, no inglês, na escola, enfim, eu preciso explorar as fases, digamos assim, que é da tal da esponjinha, que eles absorvem tudo, ou isso de certa forma, estamos criando filhos adultos estressados, sobrecarregados. Qual que é entendeu? A gente não tem um limite disso. Isso, e é bastante difícil fazer até orientação para os pais, porque você veja bem, nenhuma criança é igual a outra, né? Nenhum cérebro é igual ao outro. O fundamental para isso é você observar as competências e as habilidades possíveis de se estimular, desenvolver em cada tipo de filho. E o filho vai te responder. Eu nunca me esqueço que quando o meu filho tinha lá por 4, 5 anos, nós encontramos algumas pessoas do nosso convívio e viram lá que ele estava com um joguinho de inglês e apertava os animais, ele acabava ouvindo a sonoridade daquilo. E daí, na hora, eu fui criticada, né? Ué, mas você não falou que tem que cuidar com os estímulos, tudo, né, a seu tempo? Sim, exato, mas a criança que pede, você também não pode bloquear, né? Então, o ideal, e o que eu acho importante hoje? Saber, né, eu digo, a natação já não é nenhuma atividade extra, uma necessidade hoje, né? Tudo onde você vai tem água, né? Mas assim, você decide colocar, por exemplo, no hipismo. Por
que você quer pôr no hipismo? Ah, porque o amigo faz, é legal? Não, você, pai e mãe, vocês, pais e mães, têm que refletir do porquê das escolhas de vocês, né? Eu sempre falo, por isso que está difícil educar também, né? Antigamente os pais tinham suas crenças e pautavam as suas ações educativas em cima das suas crenças. Hoje são tantas informações, é um bombardeio de blogs, porque eu fiz assim e deu certo, tem tantas visualizações, então vamos copiar isso, mas até que ponto isso é favorável para o meu filho? Né? É a questão mesmo da dedicação, eu acho, né, Kátia? E da observação. Às vezes os pais estão tão preocupados com outras atividades, tentando se proteger e proteger o filho, mas aquele mesmo contato me parece que está cada vez mais distante, né? Isso, porque quanto mais esse pai, essa mãe conhece o seu filho, mais ele vai conseguir fazer essa elaboração da rotina dele, né? Claro que é muito positivo para a criança ter os estímulos de todas as potencialidades desde muito cedo, mas tem crianças que vão aceitar muito bem, tem outras não, né? As crianças esportivas que fazem natação, futsal, judô, tem crianças que para elas é como um remédio essa atividade física, né? Faz tão bem esse sobe adrenalina, baixa adrenalina, que elas amam e para a qualidade de vida delas aquilo está perfeito. Já tem crianças com outros perfis, né? As mais intelectivas, que já são mais da leitura, perfeito, né? Então o importante é você conhecer o seu filho, olhar, né, com um olhar assim bem delicado para suas habilidades, para o seu comportamento e redirecioná-lo no melhor caminho possível. Eu me recordo de um dado que você passou numa oportunidade a respeito da questão da tecnologia. Aproveitando esse gancho que você estava falando, que existem estudos que mostram que a criança não precisa de tecnologia até uma determinada idade, que eu não me recordo. Até 16 anos. Então, isso foram neurologistas, inclusive ele esteve no Brasil o ano passado, juntamente com o Instituto Glia de Ribeirão Preto, São Paulo. E outros neurocientistas que estavam na oportunidade comentaram assim, mas isso é um absurdo, como? Ainda mais aqui no Brasil. Às vezes não tem o pão ali na mesa, mas o celular não falta, né? Mais ou menos assim. E daí ele falou, olha, eu percebo assim, que se eu não der, tá todas as crianças ali chupando pirulito e o meu não. Aí ele falou, olha, necessário não é, né? Porque ontem eu ouvi a sua palestra, doutor, e você fez uma explanação fantástica, brilhante. Esses recursos todos, você fez algum cursinho, você aprendeu? Não, meu filho quem me ajudou. Quantos anos tem seu filho? 14. Então, você viu? Isso é como se fosse por osmose, né? Eles nascem com o chip da tecnologia. Eu ouço muitos professores da área de informática falarem isso. Não, as ferramentas, como usa, até a habilidade dedinho rápido, pega um bebezinho e dá um aparelhinho na mão. Eu fico impressionada. Né? E eu ainda lá com o indicador, mas tudo bem, né? Eu sou de muitas gerações atrás. Mas o que a gente percebe, nós precisamos ter esse cuidado, sim, né? Porque existem habilidades que são lá da escola tradicional fundamentais, como, por exemplo, você pegar uma folha em branco com escritas em preto e ler isso, e ler lá determinada informação. Ao você estar fazendo isso, ocorrem milhões de comunicações sinápticas, porque o único recurso que você tem no momento é o visual, preto no branco, uma folha com escritos, né? E querendo ou não, a tecnologia é o som, é o visual, tudo acontece ali, é muito fácil, e para a mente, para o raciocínio, para o pensamento, sobra-se muito pouco, né? Então, isso também não pode ser esquecido por completo. Claro que é uma ferramenta indispensável, não tem como você não deixar o seu filho a par de tudo isso, ou as escolas também, mas ela não pode ser somente isso. Tem que ter o limite. Isso. A gente bate, volta naquela teclinha do limite, do limite do que é fundamental. E o que você diria?
Kátia, qual é o limite? Eu acredito que cada criança, né, norteia o limite para os seus pais. O que eu acredito e vejo que aquilo não é saudável para ela, que algum prejuízo biopsicossocial terá, não vai fazer, não vai ter, né? Mas assim, é aquele negócio, né? Você pega seu filho na escola, o limite não pode ser dele chegar lá às 6 horas da tarde com você e ficar até às 11 da noite, a hora que dorme, né? Bom senso, né? Perfeito, né? perfeito. A gente tem um equilíbrio. Então, até para isso, estabelecer um dia da semana, um horário da semana, né? Fica muito mais fácil, justamente porque eles são mais argumentativos, né? Ele vai dizer com certeza para você, todo mundo na minha sala tem menos eu. Mas todo mundo não é você, você é o Y. E o Y é filho de A e B. E aqui na nossa casa nós pensamos assim, nós fazemos assim, por isso, por isso e por isso. E nós queremos isso de você, né? A disciplina, eu acho que é uma questão que os pais têm muita dúvida, né? E a gente se pergunta, né? Como disciplinar exatamente da maneira correta, né, Eliane? Eu acho que isso é uma dúvida que permeia muito a cabeça das mães, né? Vamos continuar na falando verdade, desse assunto. enlouquece a gente, né? Exato. Por isso que eu falei no início que acho que toda mãe Enlouquece. gostaria de ter uma psicopedagoga em casa para falar assim, olha, isso é legal, ó, isso não, isso sim, porque na verdade é aquele negócio, não tem uma cartilha, né? Você vai Mas, conduzindo... Eliane, veja bem, mesmo que a psicopedagoga esteja lá na sua casa, primeiro ela vai ter que fazer um checklist. Quais são suas crenças? O que você pensa, né? Então, se a mãe tiver essa reflexão segura para ela do que ela quer, do que ela não quer, do que é importante, do que ela não acha importante, ela consegue nortear melhor a ação educativa. Eu só quero, antes do intervalo, só saber uma coisa, que você aproveitar ali a tua colocação. A rotina é importante para a criança? É fundamental ter Pra rotina. quê? Isso que... Porque Ou por que Tá. é fundamental? O que isso vai trazer para esta criança que tem uma rotina você veja pré-estabelecida? bem, tudo que ela diminui a ansiedade, né? Nós temos rotina no dia a dia das crianças, então elas já sabem todos os passos do que acontece na manhã ou na tarde delas, né? Justamente para não ficar naquela angústia, ai, que momento que eu paro, porque não saber o que vai acontecer, né? Para os adultos é frustrante. A criança leva isso mais tranquilamente, né? A criança vive o presente, ela não fica se planejando muito. Então isso é importante para o emocional da criança. Para a base emocional da criança, perfeito. E funciona, acho que muito bem também na questão da disciplina, porque, como você falou, do celular, por exemplo, você criar uma rotina, você vai usar uma vez por dia, de tal a tal horário, são regras importantes e que funcionam, talvez, bem para disciplinar, né, a criança. Funcionam, e porque no estabelecimento dessas regras, você pode envolvê-la questionando. E o que você acha? Será que é certo ficar de tal horário até tal horário só no celular? Eles gostam muito de se colocar no lugar dos pais. Um dia, se você for pai ou se você for mãe, o que será que você vai fazer com o teu filho? Você vai achar certo deixar ele tanto tempo? Eles te indicam por onde você vai. Kátia, né? me fala uma coisa, palmada, você deve ter levado. Varada. Chinelada, Todo mundo aqui. puxão de orelha. Eu acho que todo mundo deve ter levado uma palmada, né? Vamos falar sobre esse assunto depois? Eliane? Vamos saber sua intervalo. opinião na educação de hoje, se é compatível ou não. A ok? tal da palmada. A gente já volta volta. Every once in a while, I get a shiver down my spine. Oh, I wish I could explain. Oh, it'll never be the same. Your love's killing me. Your love's killing me. Your love's killing me. Your love's killing me. I'm staying out late, but I don't feel right. I grab her hair, thinking about your eyes. Fingers tangled, but we ain't that tight. Passing time. Your attention is what's on my mind.
I wonder, should I feel ashamed? And I wonder if we act the same. Estamos de volta falando sobre educação, como criar o filho. Nossa, que dificuldade, né? Por que não tem uma cartilha pra gente ir lá na apostila, falar sim, tal página, falar não, tal página. Seria muito mais fácil, prático, enfim, não é fácil. Mas a gente estava falando antes das palmadas, aquela que você levou, que eu levei, que a Ali levou e que hoje a gente não faz mais isso. Pelo menos não é para fazer. Eu não faço. É necessário? Não. O diálogo é mais importante? Ou existem situações, Kátia? Eu acredito assim, que o modelo da violência vai acabar gerando a violência, né? E que o diálogo e a questão do teu tom de voz mais firme funcionam bem melhor, né? Mas isso precisa ser cultivado desde bebezinhos. E o que muito acontece é isso, né? Que, não, eu tive que dar uma palmada porque não me ouvia mais, né? Só restou bater. Na não verdade, faço quando vai também, para né? isso, quando vai para esse ponto é porque também já perdeu o Perdeu-se o controle. controle, né? E não sou a favor da palmada, né? A criança, ainda mais essa criança tão ouvinte, né? Que precisa ser orientada, precisa do diálogo, dos combinados, da opinião dela, do colocar-se no lugar do outro. Isso sim estabelece uma inteligência emocional mais saudável. E como fazer, por exemplo, Kátia? Eu não tenho filhos, mas eu já vi muitas situações. Acompanho, por exemplo, a criança tira, às vezes, os pais do sério, realmente. Ou, de repente, no supermercado, faz uma pirraça enorme, ou porque quer alguma coisa, quer um brinquedo, quer um videogame, no momento que não é, e a criança extrapola. Qual que é a tua orientação? Como que você acha que os pais devem agir nesse momento que a criança realmente exagera, tira a pessoa do sério? O que você recomenda? E essa birra Naquela horinha que nós pais temos vontade de, não de bater, né? mas de esganá-los. Essa horinha que dá vontade de estrangular você. Respira profundamente, oxigena bem o seu cérebro, volta o seu estado emocional à calma e aí você vai falar com o seu filho. Primeiro que assim, aquele show, aquela birra, É para chamar atenção, o né? problema é seu, filho. Mas eu tenho muita dó, assim, das famílias, porque a gente percebe que a criança começou a dar um gritinho, chorar, todo mundo olha com aquele olhar né? crítico de que aquele pai e aquela mãe são os piores do mundo. No né? restaurante, a criança correndo em volta da mesa, todo mundo odiando aquela situação. Mas tem muito pai que tá lá, bem tranquilo. É mais cômodo, né? deixa Fazer correr. vistas grossas, faz de conta que não vi, do que levantar e dizer, esse não é um comportamento para esse ambiente, então nós vamos para casa, né? E claro, não depende só disso, né? E essa logística toda, vai estragar o almoço dos pais, vai estragar o almoço da família, né? Mas o pai tem que achar alguma estratégia, alguma forma de dizer para ele, esse local não permite esse tipo de comportamento, então você senta aqui. Né? E as pessoas estão terceirizando a educação? Eu acredito que estão jogando mais responsabilidade para a escola? Bastante. É porque essa cobrança vai lá para a escola. Exato. Mas eu vou ir para a escola, na escola tem que... Né? Isso. E, na verdade, não que a escola não auxilie, não tenha que fazer essa parceria na questão do educar, né? Escola e família precisam falar a mesma língua. Porém, é o que eu falei antes, o checkmate tem que ser dos pais, né? Quem dá a palavra final, quem autoriza ou desautoriza são os pais, né? Geralmente os pais precisam, na escolha de que tipo de educação eles querem, conhecer bem o perfil da instituição que eles buscam, né? Se vem de encontro à perspectiva deles enquanto pais educadores. E quando isso é o mais ajustado possível, funciona melhor, né? Porque em casa eu tenho regras e limites, na escola eu tenho regras e limites.
E não é isso que vai podar a criatividade da criança. Existem inúmeras estratégias que fazem com que a criança seja muito criativa, muito inventiva, muito descobridora, recebendo este não é o momento, né? Espera aí, o que nós acordamos, o que combinamos e as consequências de quando ela não o faz. O que falar e não falar para uma criança? Por exemplo, nesse período que a gente vê e ouve, enfim, tantas discussões, por exemplo, nem vamos entrar aqui porque eu sei que é polêmico, que é difícil, mas assim, a questão do gênero. Ah, o meu filho perguntou, o que eu respondo? Entendeu? O que você deve falar? Você responde o que ela perguntou, eu devo me aprofundar para ir né? Ou só um sim, um não? Não sei. Quer dizer... O questionamento ainda é o melhor remédio para tudo isso, né? Devolver Tem a até um exemplozinho em um dos artigos aí que eu li certa vez e que dizia assim, que o filho chegou para os pais e falou, mãe, pai, eu preciso falar com vocês. Da onde que eu vim? Aí a mãe se perdeu, o pai ficou nervoso, um jogou por outro, e enfim, deram uma aula de reprodução humana. Quando terminou, ele falou, ah, tá, mas por que você perguntou? Não, porque o meu amigo, ele veio lá de Goiás, e eu queria saber de onde eu vim. Então, assim, não era aquilo ainda que ele queria saber. Então, a melhor forma é devolver a pergunta que a criança nos fez em forma de questionamento. Mas por que você quer saber? O que você acha disso? Você acha que pode, que não pode? Deixa a criança elaborar a possível resposta dela. E em cima do que ela te respondeu, você vai pontuar de novo aquilo que você, pai e mãe, acreditam. Aquilo que você, pai e mãe, querem para o filho de vocês. Mas não quer dizer, por exemplo, que uma mãe não tenha que ter um diálogo sobre sexo, com de forma alguma. o menino, com a menina, porque forma é um alguma. tema que também é importante você falar sobre cuidados, né? Exato. E essas informações, nada melhor do que a família para passar aos filhos, né? Então, muitas vezes eles recorrem ao colega, até os professores, e olha, esse é um assunto para que você pergunte, para que você elabore com o seu pai e a sua mãe, com a sua família, né? Então, como nós falamos há pouco, há diferentes formações familiares, então você conversa com a sua família. Esse é um assunto familiar. E essas pontuações são bem importantes serem feitas. Porque leva em consideração isso, o que cada família pensa. Exato. Por esse aspecto, né? Exato. Porque assim, na matéria de, como explicar melhor, eu mas ia achar muito melhor a escola explicar. Mas eu acho que é uma dúvida muito recorrente dos pais, né? Que devem procurar muito vocês também para... Porque eu acho que... Como abordar o assunto. Como abordar, porque nós, na nossa geração, não fomos preparados. A maioria talvez não tenha sido preparado para isso. E agora, justamente, apesar de quererem, não sabem nem como falar um assunto desse, em que momento falar com o filho, né, Kátia? Assim, vou criar um filho preconceituoso, né, de repente homofóbico, como devo, não devo, enfim, né, porque existem os dois lados. Falo demais ou falo de menos e crio, de repente, né, a gente tem toda essa preocupação. Ah, não vou comentar sobre isso com meu filho, e amanhã ele chega lá e fala, olha, você, né, exato, eu digo, por isso comportamento preconceituoso. Por isso que esse diálogo, né, essa conversa, esse olho no olho, é fundamental todos os dias, né? E muitas vezes as nossas semanas são tão corridas que se você parar para pensar em que momento da semana que eu sentei para olhar nos olhos do meu filho e para perguntar, e como você está? E como foi sua semana? E tá tudo legal? E com os amigos? E abordar esses assuntos também, né? Ou se a criança vai te trazer isso. Nós, enquanto educadores, olhamos muito a questão científica e é isso que a escola trabalha, né? Agora, essas outras questões de preconceito, não preconceito, a questão da diversidade. Precisamos nos aceitar, cada um dentro dos seus espaços, das suas opções
e pronto, né? Eu tenho uma frase assim que até... Mas eu acho que até para vocês, né, é difícil. Porque é um momento de transição mesmo, da gente tá olhando para esse, né, para essa diversidade, diversidade, né? exatamente. Uma É maneira mais, conflituoso, né? Você tem que... Opa, peraí, tem horas que você tem que dar uma rebolada ali mesmo frente à criança para você cuidar com o que você vai falar, justamente para não ir para um lado e nem para o outro e que cada um siga segundo a sua obra, né? Então, é bastante delicado mesmo essas Kátia, questões. você deve ter assistido ou visto uma reportagem sobre um professor que fez um cartaz para os pais dizendo qual era o papel da escola, né? Por exemplo, foi motivo de muita polêmica porque ele escreveu ensinar a escovar os dentes é tarefa dos pais, não é tarefa da escola. Coisa que é muito comum os pais transferirem para a escola, não é mesmo? Isso. E assim, ó, na verdade, os pais, eles querem um auxílio da escola, né? Eles querem uma ajuda, porque assim, na visão dos pais, a escola está ajudando na educação dos seus filhos. E como as crianças até uns 9, 10 anos têm o professor como referência, né? O que o professor faz, o cabelo que a prof usa, a menina quer usar também. Então, eles buscam auxílio nesse sentido, né? Mas assim, é só a escola também não querer abordar essa função para ela e saber como devolver isso para os pais, para que eles então façam o seu devido papel. E não vejo motivo algum para a escola não auxiliar nessas questões também, né? É uma via de mão dupla. Quando a escola, claro que é competência da escola resolver os conflitos internos, né, do meio educativo, mas a escola conta com o apoio dos pais também. É importante né? também essa participação, né? Que os pais estejam presentes, né? Exato, perfeito, é isso mesmo. Essa parceria é fundamental, porque assim como eles nos auxiliam, né, com algumas questões que dependem também dos hábitos de estudo, da questão de casa, em alguns momentos a escola pode sim reforçar, pontuar algumas questões educacionais que não têm prejuízo nenhum, desde que se falem a mesma língua. Kátia, você acredita que essa nova, né, geração, essas crianças, porque a gente sempre fala assim do lado negativo, né, do mundo, meu Deus, onde que o mundo vai parar, né, quanta violência, quanto isso, quanto aquilo, e eu faço uma análise até diferente, porque eu olho assim para o meu filho, para as crianças, para a Amanda que veio aqui e nos relatou assim, nossa gente, que geração diferente, né? Do meu filho falar assim, mamãe, eu tenho um amigo que ele tem um jeitinho diferente de se comunicar. Né? Daí a Amanda vir aqui e falar assim, olha, os meus filhos estão lá com distrofia muscular, inseridos lá na escola, e eles são tratados, são amigos, eles têm, não existe uma diferença, né, entre essas, né, as crianças com todas as possibilidades e ele com as limitações, né, deles. Não sei se eu coloquei da forma correta aqui para não me, né, demonstrar de repente preconceituosa, alguma coisa assim, né? Eu tô querendo falar mesmo do aluno em si, que ele não tem todas as possibilidades, de repente que o outro aluno normal, olha eu falando, né? Não quero ser preconceituosa, gente, pelo amor de Deus, não me entendam mal, né? Não é isso. É que eu não sei como eu posso colocar porque isso. Você veja bem, né? Nós não podemos olhar para o nosso próximo com aquela visão simplista de que um pode e o outro não pode. Existem várias possibilidades. Algumas eu dou conta e outras não. Então, esse olhar diferente de uma pessoa para outra, mesmo. Exato, ele também é importante, né? E, obviamente, que com todas as crianças, ela está ali junto no momento, fazendo o que todas estão fazendo, desde que uma não atrapalhe a outra, né? Porque se é um meio comum, né, de vivência comum, todos são vistos de forma igual. Então, a inclusão ela só é verdadeira desde que ela siga esse fluxo, né? Então, cada um respeita o seu espaço, regras muito bem estabelecidas, o que é adequado, o que não é adequado,
e as crianças seguem por isso. Porque me enche de orgulho daí pensar assim, nossa, lá na frente, né? Porque na minha época era um outro conceito, né? Sim. Era o retardado, o... Né, Exato. sei lá, nem lembro as nomenclaturas negativas que a gente utilizava, né? E de repente eu me deparo com, né, com um E isso é serzinho. muito lindo, Nossa, né? é muito Nós não, temos pera lá, assim. a gente está construindo um mundo diferente. Exato, exato. É aí que a gente vê que a missão de muitos educadores estão valendo a pena. A Né? gente tá- o nosso- Porque às vezes a gente só olha o momento do conflito. O conflito é necessário. Esses pontos de interrogações que você se fez, que eu me faço em questão, né, de toda essa polêmica da questão de gênero, ela é primordial, porque é a partir dela que nós vamos conseguir dar o próximo passo. Né? E a gente vê que neurologicamente é uma geração brilhante, fantástica, e que basta nós estarmos atentos, antenados e preparados para conseguirmos com que essa geração seja protagonista da sua história, tome o leme da direção do seu caminho aí, e que nós possamos ficar lá na proa, acenando e desejando boa viagem. Kátia, só para a gente concluir, tem uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, porque a gente sempre fala assim que as crianças não têm maldade, as crianças... Eu não vejo dessa forma, porque eu me lembro assim da minha época de escola, é que eu quero falar sobre o bullying, é isso. Tá. Na minha época de escola, os traumas que eu são de lá. Vara de cutucar estrela, porque eu era comprida e seca. Não sei o quê. Então, eu vejo que as crianças são mal... Qual que era o seu apelido? Pode falar, lá na escola falavam. Tinha Choquito, Olivia Palito, cara cheia de espinha. Isso lá na frente. Assim, eu lembro que isso me trouxe, assim... Claro que depois que você... cresce, amadurece. Trabalha isso, né? Essas coisas ficam lá, mas é um período muito difícil, de muita dor. Não é um período... As crianças não perdoam, né? Não, elas são como malvadinhas. E como elas são sinceras com tudo, e com isso não é diferente. O que ela vê, ela fala, ela transmite, isso é o que né? mais acontece. E vocês vejam bem, o mercado hoje está... tendo altas rendas, aí, rendimentos incríveis com material para inteligência emocional, né? E se você for analisar esse material, são histórias dando exemplo, mas assim, a criança não está vivendo aquela emoção naquele momento. E trabalhar verdadeiramente as emoções é isso mesmo. Isso acontecia e acontece até hoje, né? Qual que é a diferença? Antigamente vocês estavam lá, sofriam aquilo, levavam para casa, mas a mãe nem ouvia, teu mundo e pronto. E hoje nós ensinamos as crianças que elas precisam falar, que elas precisam dizer, eu não gosto que me chame disso, eu quero respeito, né? Porque nós nem pensávamos que nós poderíamos nos pronunciar contra aqueles que estavam nos acuando. Nos chamando de... Eu era Kátia Credo. E qualquer coisinha eu falava, credo. Mas assim, é diferente, até porque essa criança de hoje, ela tem outra autonomia, né? Diferente de nós. E isso tudo é muito positivo também, porque olha quanto a criança cresce emocionalmente de ter que ir lá e ter que falar para o outro, eu não quero que você me chame de gordinho, por isso, por isso, por isso. Às vezes ela vai, olha para o outro e não consegue fazer. Né? E você tem que fortalecê-la, deixar com bastante confiança para que ela consiga fazer isso. A partir do momento que ela começa a resolver o primeiro conflitinho ali da vida dela, ela se torna com mais autonomia ainda. E assim, consecutivamente. Né? Ai, que gostoso, né, falar disso, porque a gente tem muitas dúvidas, como mãe, como cidadão, como, né, a gente sempre nos norteiam essas dúvidas, porque tem quem tem filho, né, que tem dúvida, e tem quem tem sobrinho, quem tem sobrinho, ou mesmo aqueles que simplesmente olham e julgam os pais, né? Perfeito. Olham de fora e pensam que é uma tarefa tão simples assim, na verdade não é, né? Esquece que ele vai ser pai também, Exatamente. que ele vai passar pela birra também, né? Pra gente resumir, não tem cartilha, né? Não tem cartilha. Não tem cartilha, mas eu tenho uma frase assim que eu amo de paixão, que eu falo para todo mundo, que é do renomado aí Carl Jung, e que ele diz assim: conheça todas as teorias
domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Ai, que lindo. Então, isso faz tem que ficar sempre na nossa mente aí, né? olho no olho, como disse você. Isso. Vamos conhecer, né, quem está do nosso lado, seja ele Exato. nosso filho, né, sobrinho, enfim, para a gente ter aí um mundo diferente. Muito gostoso esse papo, né? Obrigada, Kátia. Obrigada, eu adorei. Nós adoramos recebê-la aqui, saber que você lá, né, tirou um tempinho na sua agenda, essa correria toda, né, para acertar estar aqui e para nos ajudar, né, com essas informações. Imagina, eu que agradeço. Gente, valeu, muito obrigada pela sua companhia e na semana que vem, é claro, tem mais TPM, Tudo por Mulher, e a gente vai estar aqui, ó, esperando por você. Sometimes in life, you're gonna fall, gonna fall, gonna fall down. Hit a wall, hit a wall, hit a wall now. You wanna scream, wanna scream, wanna scream out. Yeah. Sometimes in life, somebody says they love you on an instant. Next day they be keeping their distance. 1,000 calls wouldn't make no difference. Don't you know? Some people gonna make funny faces any place we go. Don't you know? Some people wanna win all the races and make your chase their own. Don't let them know. Don't let them know. I know we're gonna work it out. If you have a little faith in me, we're gonna make it happen now. Make it happen now. Live free, let it be. I know we're gonna get it right. Have a good life finally. We're gonna make it happen now. Make it happen now. Live free, let it be. Oh, you're gonna make it happen now. Make it happen now. Have faith in me. We're gonna make it happen now. Make it happen now. Live free, let it be. Sometimes in life, you're gonna feel like you got it all, got it all, got it all right. Acting like a fool, like a fool.